Você sabe quais foram as dinastias da China? Dinastia foi um termo criado para designar uma família real ou imperial, que governa um determinado país, e que transfere o poder de forma hereditária, ou seja, passado de pai para filho. Daí surgiu a expressão sucessão dinástica. A dinastia Xi é considerada a primeira dinastia chinesa. Ela provavelmente teria governado o país de 2100 a.C. até 1600 a.C. Depois dela veio a dinastia Shang, que governou a China entre 1600 e 1046 a.C. Foi sucedida pela dinastia Zhou, terceira dinastia chinesa, que foi mais duradoura do que todas as outras, tendo governado o país de 1046 a 256 a.C. Após a queda da dinastia Zhou, a China passou por um período de dificuldades, revoltas populares e conflitos internos que ficou conhecido como o período dos reinos combatentes. A chegada de Qin Shi Huangdi ao poder na China em 221 a.C. trouxe uma certa estabilidade temporária. Qin Shi Huang é reconhecido como o primeiro imperador da China, tendo em vista que, antes de sua entronização, a China era apenas um reino pequeno com pouca importância e não realizava conquistas territoriais de grande proporção. Após a morte de Qin Shi Huang, novas revoltas abalaram a estrutura governamental chinesa, o que ocasionou a queda da dinastia Qin e a ascensão da dinastia Han em 206 a.C. Construções imponentes, como a Muralha da China, que teve sua construção iniciada nesse período, serviram para evitar ataques e invasões de povos inimigos dos chineses e garantir segurança nas regiões de fronteira. Resumidamente, um meio para proteger e defender a China. Depois da dinastia Han, diversas famílias assumiram o controle do país, tais como os Zhen, os Sui, os Tang, os Song, os Yuan, os Ming e por fim os Qing, que foi a última família imperial chinesa. As heranças culturais deixadas pelo Império Chinês são muito fortes até hoje, época em que se percebe um contraste entre a antiguidade e a modernidade na China. Porém, o legado histórico de um império, que durou mais de 2000 anos, nunca será esquecido.